Nas últimas semanas, já semana retrasada e semana passada, na verdade 2 semanas anteriores, eu tenho falado sobre o pecado, eu tenho alertado os irmãos sobre isso, amém? E eu quero continuar e finalizar essa palavra hoje, na semana, acho que na primeira semana do mês, se eu não me engano, eu ministrei sobre a vida de Saul, na semana passada ministrei também sobre os erros de Davi, e hoje eu quero falar de 6 atitudes que vão te ajudar a vencer o pecado. Repita comigo, 6 atitudes que vão me ajudar a vencer o pecado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A primeira pergunta é possível vencer o pecado? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, que você tornou-se uma nova criatura, a Bíblia diz que foi dada a você a possibilidade de vencer o pecado. Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, mas eu estou dizendo que é possível você não viver uma vida pecaminosa. É diferente de pecar. Tem pessoas que pecam, mas tem pessoas que vivem na prática do pecado. O texto diz que é possível você vencer qualquer pecado, está na Bíblia. Que antes, com a tentação, eu te digo, tentação não é pecado, a menos que você alimente essa tentação, porque o pecado ele é gerado, concebido, quando você começa a alimentar essa tentação. Mas a palavra diz que com a tentação também veio o meio de escaparmos do pecado. Então é possível sim, ainda que nós temos uma carne que é corrupta, uma carne que ela não foi ainda glorificada, é possível você viver uma vida de santificação. Quando, por exemplo, você é alguém que ora, você é alguém que jejua, você está se santificando, você está crucificando o seu velho homem, você está crucificando a sua carne. Então vencer o pecado também tem a ver com atitudes espirituais como orar, amém? Tem a ver com atitudes espirituais como jejuar. Não adianta você tentar vencer o pecado com armas naturais ou carnais. Isso não será possível. Mas a Bíblia diz que com a tentação Deus manda antes o livramento. Você pode ter uma vida santa. Quem pode dizer amém? Eu tenho falado sobre o pecado, tenho alertado a igreja sobre o pecado, porque nós não podemos tratar o pecado como algo comum. O pecado ele é extremamente incomum para aquele que é crente. Posso ouvir um amém aqui? Então, se você nasceu de novo, entenda, você precisa viver uma vida de santidade, você precisa viver uma vida de santificação, e isso é possível. Santificação é você estar consagrado para algo, separado para algo. Então é possível vencer o pecado, mas eu quero falar com você rapidamente sobre 4 tipos de pecados diferentes, porque a gente sempre ouve falar que pecados são todos iguais e têm o mesmo efeito, mas a Bíblia não diz isso. Eu quero falar rapidamente aqui sobre 4 tipos de pecados na Bíblia. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 1 Coríntios 6, 18 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então o pecado de imoralidade, ele é um pecado que a pessoa peca contra o próprio corpo. Tá, mas qual que é a diferença? Outros pecados não é contra o corpo? Não. O que a Bíblia está dizendo aqui é que quando uma pessoa ela vive na imoralidade, ela está dando brecha para que demônios entrem dentro dela. Quando, por exemplo, uma pessoa que não tem demônio começa a ter relação com uma que tem, aquilo pode ser transmitido.
Então não é um pecado qualquer o pecado da imoralidade, os pecados sexuais. Não pense que ele está na mesma categoria dos outros, porque não está. Números capítulo 23, versículo 23, olha o que está escrito que o profeta Balaão diz a respeito de Israel. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisa tem feito Deus? Esse homem aqui, Balaão, que fez essa profecia, apesar da profecia ser verdadeira, porque Deus colocou na boca dele o que ele tinha que falar, e ele falou o que era verdade, ele era um falso profeta. E ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas quando ele subiu no monte da primeira vez para amaldiçoar Israel, ele abençoou. E quando ele subiu pela segunda vez, ele também abençoou. Quando ele subiu a terceira vez, porque ele tinha sido contratado para amaldiçoar mais uma vez, ele abençoou. Mas ele fez isso porque não havia brechas em Israel. Ainda que Israel tinha pecado, aquele povo era duro de coração. Eles sim pecavam. Só que a Bíblia diz que Deus não via o pecado deles, por causa da expiação que era feita com o sangue de animais. Porém, a palavra diz que esse mesmo Balaão, que não amaldiçoou Israel, porque Israel estava debaixo da bênção. Quantos aqui estão debaixo da bênção também? Diga amém. Está debaixo do sangue? Está debaixo da bênção. Como Israel estava debaixo da bênção e da proteção de Deus, não tinha como amaldiçoar quem Deus abençoou. Ele falou isso, não tem como eu amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas ele queria receber o prêmio da injustiça, Balaão, esse profeta falso. E ele deu uma dica. Ele falou para Balaque, o rei dos amalequitas, faz o seguinte, manda as mulheres passarem no arraial. E aí quando os homens tiverem relação com elas, vai abrir uma brecha e eles serão amaldiçoados. Até ali Deus não via o pecado. Agora olha capítulo 25, versículo 1. Números 25, 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés, toma todas os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Verso 9. Os que morreram da praga foram 24.000. Por que quando Balaão subiu para amaldiçoar, ele não pôde amaldiçoar e não houve morte? Porque contra Israel não vale encantamento. Mas quando estes mesmos que estavam debaixo da bênção começaram a se prostituir, abriu-se uma brecha. E aí 24.000 pessoas morreram. Então quando a Bíblia fala que aquele que peca no pecado da imoralidade, ele está abrindo brechas no corpo dele. É claro que quando se trata de um crente, não é exatamente assim que acontece. Mas você deve tomar cuidado, porque esse pecado é perigoso. E você pode, aos poucos, ir perdendo a sua consagração. A palavra diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, não se esqueça disso. Esse pecado não é um pecadinho, não. Na Bíblia tem pecadinho, tem pecadão. Estou te contando que tem. Porque Israel cometia pecados, mas eles não cometiam esse pecado. Mas quando cometeram esse pecado, uma brecha abriu. E demônios entraram, e 24.000 pessoas morreram.
Nós precisamos tomar cuidado. O que eu tenho pregado, nessas 3 palavras, que eu falei de saúde, Davi, e agora essa última palavra, é um alerta para nós, meus irmãos, é um alerta para a igreja. Não é porque nós estamos na graça que tudo é permitido. Cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque ele é um pensamento enganoso. O pecado, ele é muito nocivo a qualquer pessoa. E não pense você, porque você é crente, que não é nocivo a você. Evidentemente nós estamos debaixo do sangue de Jesus, estamos guardados, estamos protegidos, mas se você voluntariamente cai no pecado, peca dia após dia, tome cuidado, porque o Espírito Santo pode se afastar de você. Você pode apostatar, você pode se afastar da fé, e a sua condição pode se tornar até pior do que realmente é. Então esse é um alerta para você. O segundo pecado aqui que Deus também faz distinção é o pecado da rebeldia. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação da autoridade. Na verdade, não é isso que o texto diz. O texto diz que quando você resiste uma autoridade, é a Deus que você faz. Eu queria que você entendesse isso. Se você converteu e não entendeu o princípio da autoridade, você ainda é uma criança na fé. A primeira coisa que um cristão deveria entender é esse princípio. Nós temos pessoas hoje no STF que Deus permitiu que eles estivessem lá. Mas, ai, desses ministros que têm levantado a mão contra pessoas inocentes. Deus vai tratar com eles. Ai, de ministros que têm sangue na mão. Deus vai tratar com eles. E o que nós temos que fazer diante disso? Orar pelas autoridades superiores. A Bíblia diz que aquele que resiste contra uma autoridade não é contra a autoridade que ele está resistindo. Não, pastor, eu respeito você que é um pastor, mas eu não respeito o pastor Nil, não respeito o pastor John. Olha, se você desrespeita uma autoridade, na verdade você desrespeitou todas, porque é a Deus que você está resistindo. Se você diz que me respeita, mas não respeita o seu pai, na verdade você também não me respeita. Quem tem problema com uma autoridade, tem problema com todas as autoridades, porque é um problema dentro dele, é um problema com Deus, não é com a pessoa. Então, se você me resiste, não é a mim que você está resistindo, você está resistindo a Deus. É o texto que diz aqui, olha só: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Pastor, as boas e as ruins, sim. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A palavra diz lá em Números 16, não precisa abrir, que existia uma tribo, a tribo de Levi, que eles ministravam cantando ao Senhor. Mas para eles só cantar ao Senhor e ministrar cantando estava pouco, eles queriam também o sacerdócio. Eles queriam também a pregação, era mais ou menos isso, só para você entender. E aí eles se rebelaram contra Moisés e Arão. E aí disseram para Moisés: mais ou menos isso, não está escrito exatamente assim. Mas em outras palavras você está beneficiando aí o seu irmão, né? Ele é o sacerdote e você e seu irmão querem mandar em nós. Qual foi o problema daqueles levitas? E esse é o problema, às vezes, de ministros, tanto da palavra quanto de louvor. Eu sou grande demais, eu prego bem demais, eu não preciso me submeter mais a um pastor, eu não preciso mais me submeter a um líder. Isso é perigoso, cuidado. Você pode estar resistindo a Deus. E aí então eles não queriam só tocar no louvor, mas eles queriam também pregar. Eles queriam o sacerdócio. E aí eles se levantaram contra Moisés. Coré, Datã e Abirão, esses 3 homens eram líderes e se levantaram com mais 250 príncipes, isto é, líderes. Foi uma revolta de líderes. E eles se levantaram contra Moisés, se rebelaram contra Moisés.
E o tratamento à rebeldia deles não foi um tratamento comum. É isso que eu queria dizer para você. Deus, ele faz distinção de pecados, por incrível que pareça, faz, está claro. O tratamento da rebeldia só tem 2 tratamentos para o rebelde. E não se assuste com o que eu vou falar para você. Ou é a morte ou a vergonha. É grave o que eu estou falando para você. Mas nós precisamos entender melhor o princípio da autoridade. E aí o que aconteceu? Moisés orou e falou o seguinte: Senhor, se eu defraudei qualquer um deles, pegando alguma coisa deles, então, ok, eles estão certos, atente para a oração deles. Mas se eu não fiz nenhuma dessas coisas, atente para a minha oração. E Deus mandou que eles saíssem da tenda, e a palavra diz que a família de Coré, Datã e Abirão desceram vivas para o abismo. Moisés falou o seguinte: se eu sou de Deus, se Deus me escolheu, estes homens não vão morrer de morte natural, mas algo extraordinário vai acontecer. E Moisés falou: saiam de perto deles, saiam de perto das barracas deles. E a Bíblia diz que a terra se abriu e tragou Coré, Datã e Abirão e toda a sua família. E os outros 250 príncipes, a palavra diz que veio um fogo sobre eles, porque eles estavam oferecendo fogo ao Senhor. Deus não aceitou e todos eles morreram também. Então você vê que não é um pecado comum ou normal. Não custa lembrar você que o diabo, ele se rebelou contra Deus quando ele ainda era um anjo. Ele era perfeito, a palavra diz, mas ele se rebelou contra Deus e caiu. Agora, pastor, como é que eu devo obedecer? Porque muitas vezes, meu irmão, nós devemos obedecer até mesmo sem concordar. É claro que eu não estou falando disso, que você tem que obedecer pessoas insensatas, né? Existem pessoas que são insensatas. Você não tem que obedecer nada que esteja contra a palavra de Deus. Se qualquer autoridade mandar você obedecer algo que é contra a palavra, você vai ficar com a autoridade maior que a palavra, amém? Não é disso que eu estou falando, porque tem líder que ele é insano. Mas eu estou falando de pessoas de caráter, de pessoas sensatas. Muitas vezes você vai ter que obedecer contrariado. O seu filho te obedece só quando ele concorda. Você aceita isso? Aceita ou não? Mas por que você acha que Deus aceita? Às vezes você não tem que posicionar com o seu filho. Às vezes ele não rebela e pergunta: mas por que eu tenho que fazer isso? Você explica? Não. Você não vai lá para ele fazer uma lição todo dia: ó, meu filho, é por isso, por isso. É claro que você não faz isso. Você só fala assim: porque eu quero. Você está dizendo o quê? Porque eu que mando aqui. Eu estou errado ou não? Isso acontece? Sim ou não? Mas com Deus não. Tudo tem que estar explicado? Não. Você tem que obedecer sem concordar. Às vezes vai acontecer. Você vai ser contrariado. Isso é bom. Mas a Bíblia nos ensina um caminho que é melhor do que obedecer sem concordar. Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 6, verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. A obedecer de quê? Coração. Vamos supor que o seu líder fala alguma coisa que você não concordou. Posso te falar uma coisa? Busque de coração concordar com ele, se alie. Muitas vezes pessoas aqui, no momento assim, eles meio que discordaram de mim, mas obedeceram de coração. Quer um exemplo? Sabe esse prédio que nós estamos aqui? Quando eu falei de orarmos pelo terreno, nem minha esposa concordou. O que ele está orando, meu Deus? Tão poucas pessoas, ele está orando por um terreno. Mas sabe de uma coisa? Os irmãos compraram a ideia e obedeceram de coração. E todos nós fomos abençoados, não porque o prédio está pronto aqui, agora eu estou falando nas nossas vidas pessoais. Financeiramente nós somos abençoados, crescemos financeiramente e hoje nós temos um prédio. Houve uma obediência de coração, ainda que no primeiro momento alguns não concordaram, mas eles buscaram isso em Deus e concordaram. Irmãos, quando alguém faz isso, eu percebo, às vezes eu faço uma reunião
E um ou outro líder já sai correndo para fazer a reunião com os líderes dele, já liga, já marca. Isso é obediência de coração. Mas outros são morosos, demoram, ainda vai ver se vai fazer. Vocês estão entendendo? Quando é de coração, Deus abençoa. Aí quando você olha, tem diferença entre um líder e outro. Aquele que obedece de coração, certamente ele vai crescer muito mais. O terceiro tipo de pecado que a Bíblia faz diferenciação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículos 28 a 30, diz assim: em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então aqui fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, para você ver que é o pior pecado, porque ele é um pecado que não tem perdão. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, o que a Bíblia indica é que é impossível que ela possa ser habitada pelo Espírito Santo de novo. E quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então essa pessoa não vai mais se arrepender. Agora, o que é a blasfêmia do Espírito Santo aqui no texto? O texto fala aqui que é quando você atribui ao diabo aquilo que Deus faz. Há algo sendo feito da parte de Deus, mas você fala: é o demônio que está fazendo isso. Quando nós oramos em línguas, infelizmente tem pessoas que falam: isso é o demônio. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado. Cuidado. Quando alguém é curado pela operação dos dons do Espírito, alguém está dizendo: é o diabo. Porque aqui Jesus tinha expulsado um demônio, e aí o que os fariseus falaram? Ele expulsa demônio pelo príncipe do demônio que está nele. Aí Jesus fala: olha, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. E o quarto são os pecados que a Bíblia chama de pecados para a morte. Olha só, 1 João capítulo 5, verso 16: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. É uma situação extremamente difícil, porque nós não sabemos que pecado é esse que é para a morte. A Bíblia nos deixa isso claro. Outra pergunta: será que esse pecado é um pecado para a morte espiritual, de pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo? É uma outra questão que nós podemos colocar, mas não custa lembrar, Atos capítulo 5, que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram imediatamente. Tem um texto na Bíblia, Novo Testamento. Novo Testamento. Dispensação da graça. Mentiram ao Espírito Santo e morreram. Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, a vergonha. Preste atenção, nós não estamos falando de pessoas aqui que desviaram do Evangelho. Essas pessoas, elas têm lugar para voltar, mas nós estamos falando de pessoas que se apostataram da fé. Tem um comediante que ele fazia stand-up de coisas de crente, e é engraçado. Contava coisas do dia a dia, ele era um pastor, e ele contava coisas do dia a dia ali, né? Conversava com os membros, era engraçado. Mas esse cara, ele era crente, mas esse cara tornou-se um apóstata. E apareceu um vídeo dele para mim, que eu fui ver, eu cortei o vídeo na hora. Irmãos, o cara fazendo insinuações pejorativas a respeito da oração em línguas, com coisas sexuais. Meu Deus! Eu já sabia que ele tinha apostatado da fé, porque ele está falando mal da igreja. Ele é agora aquele tipo de pessoas que fala que você não precisa vir na igreja, você pode ficar na sua casa.
Mas ele se apostatou, esse cara não volta mais. Tem pessoas que estão nesse nível aqui, que está escrito em Hebreus. Isso aqui são pessoas que nasceram de novo, que tiveram contato com a fé, que experimentaram o poder de Deus, é o que está escrito. Mas retrocederam. A carta aos Hebreus foi escrita exatamente para os hebreus. Ah, não foi para nós não? Claro, para nós também. Mas por quê? Porque alguns judeus estavam retrocedendo para o judaísmo. Eles tinham se convertido ao cristianismo, experimentaram o poder de Deus, experimentaram curas, viram milagres acontecer, mas voltaram para as obras da lei. Voltaram a sacrificar, voltaram a falar que a salvação dependia de circuncisão. Aí o que o escritor de Hebreus diz? O estado deles vai ficar pior do que antes. Os irmãos estão comigo aqui? Então a Bíblia faz diferenciação de um pecado e outro, amém? Está claro para você isso? A primeira atitude que te ajuda a vencer o pecado é você estar envolvido com a igreja. Sabe o que levou Davi a pecar? Ociosidade. A palavra diz que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa. A ociosidade levou Davi ao pecado, e às vezes nós ficamos ociosos. Meu irmão, é absurdo um dia de domingo você ficar em casa dormindo, pelo amor de Deus. Avalia. Eu fico sabendo de pessoas aqui, meu irmão, que não se importam com o nosso culto de ceia. Você entende a gravidade disso? Cuidado com a ociosidade. Eu vejo crentes tão ociosos, que parece que a única coisa que eles querem é garantir o nome deles escrito no livro da vida e nada mais. Mas olha, esteja envolvido com a igreja. Porque se você está envolvido com a igreja, isso vai te ajudar contra o pecado. Pessoas que estão envolvidas, que estão se relacionando com outras pessoas, elas estão andando na luz. Mas a Bíblia diz em Provérbios 18 que o isolado, aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. O isolamento é a pior condição que alguém pode ficar, porque o isolamento foi tudo que Adão e Eva tentaram fazer quando pecaram. Você precisa se relacionar, porque se relacionar é algo saudável. Não quero me relacionar porque eu já fui muito ferido. Pois é, mas você vai ser um ferido para o resto da vida, só que sozinho. Não tem como. Relacionamento, ele vai trazer feridas? Sim. Mas os benefícios de você relacionar serão muito maiores. Nós precisamos caminhar uns com os outros, porque eu tenho que me espelhar em pessoas que têm caráter, pessoas que são de Deus, pessoas que compartilham uma palavra comigo, pessoas que oram comigo, pessoas com quem eu vou orar também. Isto é saudável. Olha, se você quer ficar só dentro de um quarto, você está com problema, você precisa de ajuda. Cuidado, porque as redes sociais têm causado muitos problemas, pessoas que só querem ficar em casa. Romanos capítulo 12, verso 11 diz assim, no zelo não sejais remissos. Olha só, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não tem como você ser um fervoroso de espírito ficando na sua casa. Congregar, participar da vida da igreja é extremamente importante para o seu crescimento como pessoa, mas como cristão acima de tudo. Tem uma frase que um pastor dizia que eu preciso concordar com ele. Na igreja, quem não trabalha, dá trabalho. Pastor, você está exagerando. Às vezes eu acho que eu dou uma exagerada mesmo. Mas ela tem um fundo de verdade. Tem irmãos aqui que já tem 3 anos de crente. 5 anos, 10 anos, está dando mais trabalho, 20 anos, está dando mais trabalho do que os que estão chegando agora, meu Deus. Então eu preciso falar como Paulo falou, gente, eu queria estar falando de outras coisas para vocês, mas eu ainda tenho que dar leite para vocês beberem. Vocês nem conseguem comer uma comida sólida. Tem pessoas que já têm 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas está dando muito mais trabalho do que aqueles que estão chegando agora. A misericórdia, pastor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Quem pode dizer amém? Se é abundante na obra do Senhor, sim ou não?
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Talvez você não tenha um ministério ainda claro aqui dentro do prédio, mas você tem na célula. Você é um anfitrião, você é um líder em treinamento. Talvez seu líder está precisando de ajuda. Ajude seu líder, se envolva. Mas aqui está falando que nós temos que ser inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O seu trabalho não é vão no Senhor, amém? Amém? Deixa eu ler mais um texto aqui. Olha só, 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse texto aqui eu coloquei para te mostrar que Deus confiou a você a palavra da reconciliação. O que isso significa? O mundo precisa de reconciliar com Deus, amém? E Deus vai usar a igreja para trazer essas pessoas. Ontem eu estava conversando aqui com 2 irmãos, e eles falando que está orando com pessoas na rua. Eu queria te dar uma dica. Você tem vontade de orar com alguém? Vai lá e ora com aquela pessoa. Sabe por quê? Pode ser Deus querendo usar você. Talvez aquela pessoa pediu para alguém orar por ela. Talvez ela pediu uma prova. Senhor, manda alguém para orar comigo hoje. Sabe de uma coisa, meu irmão? Eu não estou nem aí. Não importa onde eu esteja. Se eu der vontade de orar com alguém, eu vou pôr a mão e vou orar. Eu tenho feito isso. Eu tenho a primeira pergunta: você é crente? Ah, sou, não sou, deixa eu orar por você. Deixa eu fazer uma oração por você. Eu vou lá e oro por ela. Sabe por quê? Porque no Senhor a nossa obra não é em vão. Então quando você ora com alguém, talvez você está salvando aquela pessoa, porque talvez ela tenha pedido um sinal naquele dia. Nós precisamos nos envolver com a igreja, nós precisamos nos envolver com o reino. As pessoas que são mais envolvidas com a igreja são as pessoas mais saudáveis, mais santas, que andam na luz e que além disso são as que crescem mais, tanto espiritualmente quanto também na sua vida pessoal, como pai, como marido, como na vida profissional. As pessoas mais envolvidas com a igreja crescem em todos os aspectos, amém? A segunda atitude que vai te ajudar a vencer o pecado é você fugir da aparência do mal. Aqui em 1 Tessalonicenses, versículo 5, verso 22, eu estou lendo aqui na Revista e Corrigida, diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Nós temos que nos abster de toda a aparência do mal. Aqui está falando que você tem que fugir da aparência do mal. Nunca confie na sua carne. Vou te dar uma dica aqui. Se tiver alguém endemoniado, eu te garanto, se você é um crente que nasceu de novo, você pode orar e expulsar em nome de Jesus. Se houver qualquer situação também espiritual contra você, ore em nome de Jesus. Mas eu te digo, não adianta você orar no nome de Jesus contra a sua carne. Ela não respeita. Carne, em nome de Jesus, para de ser tentada agora. Mas aí a Bíblia fala o que nós temos que fazer: fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência do mal, daquilo que pode se tornar o mal. Não é nem do mal. Olha, tem tentação, você vai alimentar, você não volta mais, não, você vai conceber o pecado, toma cuidado. Fuja da aparência do mal. Ah, pastor, aqui na igreja, homem não fica tendo contato com mulher pelo WhatsApp. Uma forma da gente fugir da aparência do mal, meu irmão. Todos estão sujeitos a serem tentados e a cair, porque todos nós temos uma carne que um dia será glorificada, mas que ainda enfrenta os problemas da queda do velho homem lá de Adão. Então às vezes a gente coloca coisas aqui para proteger você, mas você não entende, você pensa que é uma regra, que é lei. Não. Quando nós falamos da corte, isso é uma proteção para você. Nós não estamos colocando aqui uma lei, que se você não cumprir, você é o maior pecador do mundo. Não é isso. É apenas cumprindo o que está escrito aqui, ó. Fuja da aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal, de toda forma do mal. Então não é legal o homem ficar mandando mensagem para a mulher, nem mulher para homem. É claro
que tem exceções, que eu nem vou falar aqui porque não dá tempo. Os irmãos estão entendendo? Às vezes é uma situação profissional, né? Nós não vamos ser demasiadamente justos, mas essa é a regra. Para quê? Para nos abster de situações desagradáveis, fica os dois ali conversando, aí um fala uma piadinha, o outro... Não. Postura de homem de Deus, de mulher de Deus, não é essa, não. Ah, mas eu preciso mandar um recado. Você pode falar com a sua esposa, falar com o seu marido, pode fazer isso. Se não for casado, ore. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Novela é verdadeira? Novela? Passou o filme também não é, tudo bem. Mas novela é aquela coisa viciante, você vê incesto, que é o que novela tem, parentes se relacionando, parece que vai ter uma novela da Globo que vai ter isso. Promiscuidade, traição. As pessoas começam a ver aquilo e pensam que aquilo ali é a realidade. E não é. Então, aqui está dizendo, tudo que é verdadeiro ocupe o seu pensamento, mas se novela não é, por que você está assistindo novela? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Ouvir música do mundo é pecado? Olha, falar que ouvir música do mundo é pecado, talvez eu esteja exagerando, mas ouvir música do mundo é um alimento. Você está alimentando a sua carne. Isso vai trazer problemas para você. Ah, mas o fulano... Meu irmão, você não é o fulano. As pessoas gostam de colocar a minha poliana contra a parede aqui nessa igreja. Você está vendo que a fulana está ouvindo música do mundo? Você está vendo que o fulano está ouvindo música do mundo? São pessoas que são até referenciais. Eu estou ouvindo música do mundo? Estou? A Poliana está? Então olhem para nós. Sabe por quê? Tem muita gente que fica olhando para outros pastores. Ok, tem pastores de Deus, mas sou eu que estou vindo aqui todo dia orar por você. Você pensa que é fácil, meu irmão? Talvez você pense que é, né? Não é. Os pastores aqui, os líderes aqui, eles pagam o preço por você de oração. Pastor, não posso ir a outra igreja, não? Esses dias até vi uma pergunta de um homem que eu considero de Deus, que é hoje, assim, talvez a igreja mais cheia, para onde está indo mais pessoas. Ele falou algo que é verdade, mas ele tem implicações. Pergunta para ele, sei lá, não sei qual foi a pergunta, mas ele respondeu o seguinte: a Bíblia não diz que o pastor é dono das ovelhas. Eu já falei isso aqui várias vezes, sim ou não? Várias vezes. Mas quando você só fala isso, você dá a entender que a pessoa pode sair de uma igreja e ir para outra, depois da outra para outra, e assim vai passando de igreja para outra igreja, de acordo com a vontade dela. Isso é um grande problema. Quando eu falo que eu não sou o dono das ovelhas, porque na Bíblia você nunca vai ver o pastor sendo dono. Na Bíblia você vai ver que o pastor ele foi contratado. No meu caso aqui eu não fui contratado, eu fui arregimentado, fui separado por Deus para isso. Eu não sou o dono das ovelhas, mas tem uma coisa, eu sou responsável por elas. E aí eu sou cobrado por essa responsabilidade. Mas na hora que a pessoa quer sair, o que ele fala? Você não é dono, eu posso fazer o que eu quiser. Estão entendendo o perigo de falar essas coisas sem explicar? Porque eu vou prestar conta de você. Na hora de prestar conta, eu sou o pastor. Mas na hora de sair para outras igrejas, entendeu? Aí não, você não é o dono, porque na Bíblia não fala que você é o dono. E realmente não somos. E nem queremos controlar você. Controlar a vida de pessoas é terrível, ninguém consegue. E eu não quero. Mas eu tenho uma posição aqui como pastor, de resolver problemas. Eu e a minha esposa, aconselhando pessoas, cuidando de pessoas, orando,
buscando uma palavra para trazer no domingo aqui. Você pode pensar que é fácil para mim chegar todo domingo aqui e trazer uma palavra. Meu irmão, hoje eu levantei, mas eu levantei o seguinte: meu Deus, eu não tenho inspiração nenhuma para pregar hoje. Eu já levantei debaixo de uma crise. Meu Deus, essa palavra que eu vou pregar hoje parece que ela não está boa. É a crise do pastor que tem que pregar quase todo domingo. Você pensa que é fácil, não é. Isso aqui foi uma semana preparando uma palavra para trazer para você aqui. Eu não sou igual o pastor de ontem, a pastora Poliana. Em uma hora eles preparam uma palavra lá, porque são mais proféticos. Eu demoro. Eu estou brincando, pastor John, pastora Poliana, eu sei que eles preparam, demora. Mas o profeta, ele tem uma facilidade realmente maior. Então você jamais deveria confiar na sua carne em qualquer situação. Fuja da aparência do mal. Toda pessoa que confia na sua carne, que acha que é forte, ele cai. Então o que eu tenho que fazer para não cair? Ora, se relaciona com Deus, porque o seu relacionamento com Deus, ele é muito importante para você fortalecer o seu espírito, para você edificar a sua fé. Vocês estão entendendo? Você edifica a sua fé num relacionamento com Deus, e isso vai te livrar de muitos laços do diabo. Você vai fugir da aparência do mal, e certamente você vai cumprir o que está escrito aqui no texto que eu acabei de ler. Aquilo que vai ocupar o vosso entendimento, que seja a palavra de Deus, que seja a oração, que seja o louvor, a adoração. Então não confie jamais na sua carne, ela não é confiável. Não, eu tenho controle sobre a minha carne. Sansão também pensava isso. Sansão foi alguém escolhido por Deus, mas ele tinha dons, ele tinha talentos, ele tinha força. Ele foi separado para um propósito, mas ele vivia fazendo coisas que ele não podia fazer. Ele vivia tentando a carne dele, e o final disso é pecado, é terrível. E Sansão, certamente ele morreu fora do propósito de Deus, porque ele só cumpriu parcialmente o propósito. A terceira atitude que vai te ajudar a vencer o pecado é você se submeter às autoridades. Deixa eu ler aqui Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu sei que eu já falei isso, mas eu quero falar sobre você se submeter de verdade. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Isso aqui está na NVI, desculpa. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É interessante porque existe um princípio, que ele é um princípio que rege o céu e a terra, que é o princípio da autoridade. Quando o princípio da autoridade é quebrado, seja numa empresa, seja numa igreja, seja dentro de uma casa, o caos vai se instalar. Em qualquer lugar, na terra, numa empresa, numa igreja, numa escola, no seu trabalho, na sua casa, que a pessoa não sabe quem é a autoridade, o caos já se instalou. Mas é interessante aqui que está falando, obedeçam os seus líderes, submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Amém? Eu vou prestar contas de vocês. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria. Meu irmão, você pode ler esse texto aqui 10 vezes na sua casa hoje? Para que seja uma alegria e não peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, em outras palavras, se eu pastor ficar nervoso, não vai ser bom para você. Se o pastor ficar nervoso, estou te avisando. Se o pastor ficar nervoso, não vai ser bom. É melhor ele ficar alegre. Seja uma bênção. Não é isso que está dizendo aqui, não? Se eu estiver interpretando errado, depois você me corrige. Mas foi isso que eu entendi. Fala para o seu irmão: meu irmão, seja uma bênção. Assim, se dá conta, meu irmão, de ser uma bênção? Fala para ele aí: se dá conta de obedecer mesmo? A quarta atitude que te ajuda a vencer o pecado é: crucifique a sua carne e ande no Espírito. Deixa eu ler aqui Gálatas capítulo 5,
versículos 24 e 25, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, primeira coisa, vencer o pecado tem a ver com você crucificar a carne. Agora, o crucificar a carne não é você fazer sacrifícios que já foram feitos, tá? Porque talvez você pense que sacrificar a carne é carregar uma cruz pesada, mas eu te digo, essa Jesus já carregou. Mas tem algo que nós podemos fazer: jejuar. Porque jejuar vai exercer a função da sua carne, que é morte. Quando você jejua, você mortifica os feitos da carne. Amém? O jejum, ele não é ficar sem comer. É ficar sem comer e orar. Não estou falando que você tem que orar em todo o tempo que você está de jejum. Mas no tempo que você estiver de jejum, você tem que se consagrar. Você tem que separar um tempo onde você vai orar, onde você vai adorar, onde você vai confessar a palavra, onde você vai interceder, dependendo do objetivo do jejum que você tem. Tinha um irmão lá em São Luís de Montes Belos, eu nunca esqueço desse irmão, ele era muito engraçado. Ele chegava para mim, chegava para os irmãos, mas ele chegava para mim de vez em quando: Rubinho, queria te pedir uma coisa. Eu falei: o que é? Jejua por mim? Eu falava: Valtinho, toma vergonha, rapaz. Jejua por mim. Claro, eu posso jejuar para a salvação de alguém, sem dúvida nenhuma. Claro que vale, mas um crente igual ele pedir isso, não pede seu irmão para jejuar por você, não. Você mesmo jejua. Você mesmo vai jejuar. Quem lembra aqui do Valtinho aí? Quem lembra? Os antigos lá de São Luís vão lembrar dele, muito engraçado ele. Aqui fala, ó, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Então, crucificar a carne é o jejum. Crucificar a carne é fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer e talvez você não quer fazer. E andar no Espírito são exatamente as práticas espirituais. Quais práticas espirituais? A que eu acabei de citar: a oração, a meditação na palavra, o próprio jejum, a adoração, o louvor, a oração em outras línguas. Isso é andar no Espírito. A Bíblia diz que nós temos que crucificar a nossa carne, presta atenção, e andar no Espírito. Romanos 6,6 diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Preste atenção. Porque a maioria dos crentes oram muito pouco? Porque elas querem sentir alguma coisa para poder orar. São crentes sensitivos. Na Bíblia, lá em Judas, são chamados de crentes sensuais, não no sentido sexual, mas no sentido de sentimentais. Crentes guiados pelos sentimentos. Não, o crente ele é guiado pela palavra. Meu irmão, não importa. Eu preciso ser um homem de Deus. Então, o dia que eu não quero orar, eu venho orar do mesmo jeito. Mas tem dia que eu estou morto de preguiça. Acontece isso com você não? Nesse calorão é terrível, meu Deus. Mas não importa. Está fazendo frio, está fazendo calor. Eu sou um pastor. Eu preciso orar. Eu preciso ter discernimento espiritual. Não somente para pregar, mas também quando eu estou aconselhando pessoas. Então a oração é fundamental. Isso é andar no Espírito. Isso é crucificar a minha carne. Vocês estão entendendo? Você quer vencer o pecado? Você precisa ter práticas espirituais. Você não vai vencer o pecado na força do seu braço, ou porque você tem habilidades, mas porque você realmente crucificou a sua carne e está andando no Espírito. Quinto, creia que Cristo é o seu representante. A Bíblia fala, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, amém? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que significa? Se você está em Cristo, você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida.
Você tem Cristo como seu representante. Só há dois tipos de pessoas na terra. Amém? O mundo não está dividido entre homens e mulheres, brancos e pretos, brasileiros e argentinos. Eu falo argentino por causa da rivalidade que tem. O mundo, ele só está dividido entre os que são representados por Adão e os que são representados por Cristo. Quem te representa? É a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa entender que o seu representante legal é Cristo. Muitas pessoas caem na condenação porque eles pensam que o representante dele ainda é o Adão. Aí ele peca, ele pensa que o representante dele é Adão. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, Jesus, amém? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Espera aí. Se você pensa que Adão te representa, então quais serão as suas armas? Como é que você vai lutar contra o pecado? Com armas naturais, porque tal é o terreno, assim também é você. Que aqui está falando que se o seu representante é Adão, então você vai tentar vencer o pecado na carne. Mas se o seu representante é Cristo, a palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A pergunta é: você está em Cristo? Então você já venceu o pecado. Posso ouvir um amém mais forte? Aqui, deixa eu repetir o 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, todo ímpio, toda pessoa que não nasceu de novo, o representante legal dele é Adão. Mas todo aquele que nasceu de novo tem um representante legal chamado Jesus Cristo. Amém? Agora o 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. É fato que quando eu olho para você, eu vejo a imagem terrena, seu corpo. Mas tal como você tem a imagem de Adão, no seu corpo terreno, você tem que trazer a imagem celestial. Então quem te representa é Cristo. E trazer a imagem do que é celestial, nada mais é do que você se relacionar com Deus e também com seus irmãos. Por quê? Porque os nossos irmãos, eles se tornam referenciais para nós. Talvez você não teve um bom referencial quando criança dos seus pais, mas quando você convive na igreja com pessoas de caráter, com irmãos de caráter, esses irmãos se tornam um referencial para você. Foi por isso que certa feita Paulo falou o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, nós imitamos uns aos outros. Aqueles que têm uma posição que foi dada pela igreja de liderança, essas pessoas são referenciais. Nós temos que olhar para essas pessoas, amém? Para trazer a imagem daquilo que é celestial. Então o seu representante, você lembra que quando o gigante Golias estava desafiando o exército de Israel, ele falou o seguinte: separe um soldado de Israel para lutar comigo, quem vencer ganha a batalha. Ou seja, estava representando um todo. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão todos caíram, porque ele representa a humanidade caída. Mas em Cristo nós fomos feitos o quê? O quê? Justiça. Justiça de Deus. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a palavra diz que Jesus veio para dar vida. Cristo veio para dar vida, para nos reconciliar com Deus.
Então naquela batalha ali, era a vitória de Davi ou de Golias que ia determinar a vitória total. Os exércitos mesmo não iriam lutar, eram só os representantes que lutavam. Isso era conhecido como duelo. Lembra os filmes de faroeste que tinha o duelo? Era o duelo. Quem ganhasse aquela batalha do duelo, quem ganhasse o duelo, o seu exército já era vencedor. Eu quero dizer para você, Cristo já venceu. Ele é o seu representante. Por que eu estou dizendo isso para você? Para te dar segurança de que você está do lado certo da batalha. E por último, eu já estou encerrando. Você não está debaixo da condenação, mas da graça. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa na prática isso aqui? Significa que você que está debaixo da graça, você foi justificado. Aqui em Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente. Ser justificado é tornar-se justo. Então, Cristo tornou você justo, porque Ele é o seu representante, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu fui declarado justo, você foi declarado justo, nós também fomos comprados, porque aqui está falando que Cristo também nos comprou, e Ele nos comprou com o seu sangue. Olha o 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Cristo é a sua justiça, Cristo é propiciação, o sangue de Cristo é a sua proteção, faz tampa. Você foi redimido, comprado, justificado, o preço foi pago pelo seu pecado. Entenda, você não é um pecador que produz pecado, você é um santo, amém? Que produz o fruto do Espírito, você é santo, você não é um pecador que está produzindo pecado, o pecador que produz pecado é o ímpio. Nós somos santos porque temos um representante chamado Jesus Cristo.